te peço, Senhor, me usa nessa noite mais uma vez, Senhor. Espírito Santo de Deus, que caia por terra toda a carne e que flua somente o teu Espírito nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amados, essa palavra aqui começa falando de um personagem chamado Abrão. Nós sabemos que Abrão, ele morava em Ur dos Caldeus, cidade da Mesopotâmia, que atualmente hoje é o sul do Iraque. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Abrão, ele veio de uma família que tem um histórico que, olhando aos nossos olhos humanos, nós iremos falar assim: não, este homem não é para ser chamado por Deus, porque nós olhamos com a nossa lente, a nossa ótica humana. Mas Deus é aquele que chama aqueles que não são para confundir os que são. Aleluias! E o Senhor chama ele num ambiente a qual a cultura daquela época era assim: eles adoravam deuses estranhos, ou seja, o Deus deles daquela época era Deus Sim, Deus Lua, era esses deuses que ele adorava. E o Senhor o chama nesse contexto familiar, trazendo para mim e para a tua vida. Não importa que família nós somos, não importa se nós somos ricos, nós somos pobres, se o Senhor olhou, viu, falou assim: é ele, é ela, ele chama e não tem questionamento, porque ele é o Deus do impossível. Porque nós vemos isso na vida desse homem chamado Abrão. Ele tinha um pai chamado Terá e tinha um irmão chamado Arã. E a palavra de Deus fala, né, que chega ali, a palavra de Deus diz que eles saíram de Canaã e foram para Arã. Mas quando eles chegaram em Arã, a Bíblia diz que morre agora o seu irmão Naor. E Naor, ele tinha um filho chamado Ló. A palavra de Deus diz que Ló, ele era sobrinho de Abrão. Mas ali, em meio a isso tudo, a palavra de Deus vai nos narrando essa história. Diz a Bíblia que agora o Senhor aparece para Abrão e fala para ele: olha, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu irei te mostrar. Terra essa que o Senhor não falou que terra era essa. Eu acho muito interessante que Deus não falou que terra era essa. Porque a gente entende aqui que conforme a nossa caminhada, o Senhor vai se revelando. E o Senhor está aqui para se revelar para nós nessa noite. Para falar, assim como Ele falou para Abrão: sai da tua terra e vai para uma terra que eu irei te mostrar. Mas olhando para esse contexto, a gente não está vendo aqui o Senhor falar com uma pessoa que ela era pobre ou não tinha condições, não. Abrão era um homem rico. A Bíblia diz que ele era riquíssimo, queridos. E ele lhe obedeceu à voz do Senhor. É como se o Senhor falasse assim: olha, você está na tua zona de conforto, né? Vem cá, vai para uma terra distante, sai do meio da tua parentela. O Senhor sabia que morar perto de parente não dá certo, não é mesmo? Não dá certo. Pode conviver longe, mas se morar perto, sabe que não dá certo. E o Senhor tira ele de lá. Porque a gente vê que cada pessoa que ela mora perto uma da outra, sempre surge um atrito. E Deus fala: sai dali. E a palavra de Deus diz agora que ele sai com o seu pai, sai com o seu sobrinho Ló e vai para Arã. A palavra de Deus agora diz que agora morre o seu pai Terá. Aí você imagina, Abraão obedece o Senhor e acontece isso na vida dele. Muitas das vezes nós questionamos o Senhor: Senhor, eu estou andando em tua presença. Senhor, eu estou fazendo tudo que o Senhor tem me falado. Eu estou na tua direção, mas aconteceu isso na minha vida. E a gente entende aqui na vida de Abrão que isso pode acontecer. E a palavra do Senhor agora diz que além de morrer o seu pai, morrer agora o seu irmão Naor, agora Abrão, ele tinha uma esposa chamada Sarai,
E essa mulher, ela era estéril. E a gente está falando aqui nessa noite sobre o que há impossível para Deus. Haveria coisa impossível para Deus? Com certeza não. Mas quando a gente olha para esse contexto aqui, aos nossos olhos humanos, quando o Senhor se revela para ele, no capítulo 15, nós já estamos aqui no capítulo 15, a palavra de Deus diz que ele estava num momento difícil da vida dele. Ele estava no momento agora, ele estava de luto pelo seu irmão e pelo seu pai. Aí você imagine, esse é o Deus que se revela para nós no momento difícil. Muitas das vezes nós achamos que o nosso Deus não tem cuidado de nós. Nós estamos passando um momento difícil, mas Deus se revela no momento difícil para nós e nos dá esperança. Deus é aquele que traz esperança ao nosso coração. Eu não sei como que o teu coração está nessa noite, mas eu estou falando aqui sobre o Deus do impossível que nos alegra no momento difícil. Assim como ele fez para Abrão. A palavra de Deus diz agora que o Senhor fala para ele: olha, sai daí da tua tenda, porque naquela cultura, naquela época, eles não moravam em casa como nós, eles moravam em tendas. E a palavra de Deus vai dizer que o Senhor fala: olha, sai daí onde você está e vai levando ele. Eu imagino que Abrão agora já estava desanimado, de luto, passando um momento difícil. Ele falou: oh, meu Deus, eu acredito que nem força para sair da tenda Abrão tinha, ô pastora. Por quê? Porque se quando a gente olha para nossas forças físicas, nós olhamos e falamos: meu Deus, eu não tenho força, esse problema já me consumiu. Mas quando a gente vê que quando o Senhor chama ele, pega ele para a mão e fala assim: Abrão, vem cá que eu quero te mostrar, e começa a mostrar a ele: olha só as estrelas do céu, será que tu pode contar? Eu acredito que Abrão falou: não, com certeza não, é muito. Olha então a areia do mar, será que você pode contar? Com certeza não, é muita coisa. É assim que o Senhor faz. E ele fala para ele: assim será a tua descendência. Agora, como que o Senhor, como que Abrão vai acreditar nisso se a esposa dele é estéril? Aí que começa o questionamento. Aí que começam as perguntas. Começa: meu Deus, mas minha esposa é estéril. Mas aqui nós estamos falando de um Deus do impossível, o Deus da causa difícil. Eu não sei que causa você está apresentando para o Senhor nessa noite, mas continua apresentando, porque Ele está na casa, já se faz presente aqui e está falando para mim e para você: olha, se você tem uma causa difícil, é difícil para você, mas eu sou o Deus do impossível, o Deus que faz além do que você pede ou pensa. Aleluia! A palavra de Deus agora nos diz que Abrão, ficou assim: meu Deus, no momento difícil que ele estava vivendo, queridos. Muitas das vezes, quando nós estamos num momento difícil, é a hora que o Senhor vai se revelar para nós, porque Deus conhece a nossa estrutura, né? Salmo 103 diz que o Senhor, Ele sabe quem somos nós. Ele sabe que no momento difícil as nossas forças, elas vão embora. Nós olhamos para a situação, para a realidade, e nós falamos: Senhor, não tem jeito, não, Senhor, não vou conseguir, essa causa é muito difícil. Mas aí o Senhor vai se revelando e vai nos mostrando algo que os nossos olhos humanos, Deus, aleluia, Deus tira Abrão agora ali onde ele estava, do natural, e fala: Abrão, vem cá que eu quero te mostrar o sobrenatural. Porque quando Abrão, ele olha para o céu e fala: não, aqui na terra não tem como eu ver com meu olhar humano, mas Deus está falando para mim e para você: eu estou te tirando do natural e fazendo você olhar para o céu. Ou seja, o que eu vou fazer, o céu é o
que eu tenho para a tua vida. Mas é necessário você sair do natural e vir para o sobrenatural, porque ali você, aleluia, a visão é ampliada. Quando Deus nos tira do natural, ou seja, o que os nossos olhos humanos estão vendo, a ótica humana está vendo, é natural. Mas Deus está nos convidando nessa noite para falar assim: olha, vem para o sobrenatural, porque aí onde você está, aleluia, Deus fala para ele: sai da tua tenda, ou seja, sai do lugar onde você está, que eu vou te mostrar o que eu vou fazer na tua vida. Isso, amados, trazendo para a nossa vida, o Senhor está falando aqui sobre a nossa vida espiritual nessa noite. Glorificado e exaltado seja o nome do Eterno. Porque Abraão, na tenda dele, ele não conseguia ver o que o Senhor ia fazer, porque a visão dele estava turbada. E Deus, foi necessário o Senhor tirar ele de lá, para que os olhos dele viessem a abrir, e para que ele visse ali o sobrenatural do Senhor. E eu acredito que aquela palavra que Deus deu para Abraão começou ali a iluminar a sua mente. É isso que o Senhor fala. No momento difícil, o Senhor se revela e fala: olha, o que eu tenho para fazer é algo que os seus olhos nunca viram. Porque a palavra de Deus diz que o que os nossos olhos não viram e que os nossos ouvidos não ouviram são o que o Senhor tem preparado para mim e para você nessa noite. Aleluia. Se você toma posse nessa noite, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas, queridos, vai acontecendo, né? Deus fez a promessa para Abraão, mas agora Sarai estéril fala: Abraão, já que o Senhor fez uma promessa para nós, vamos fazer o seguinte: está aqui, ó, minha serva Agar, você se deita com ela, você tem um filho dela, e a gente, né, vai cumprir a promessa do Senhor. Porque até então Abraão achava que a promessa ia se cumprir através do servo dele, Eliezer. Mas aí Sara, tentando um jeitinho mais fácil, tentando acelerar a promessa do Senhor, ela pega agora a sua escrava Agar e fala: não, você vai se deitar. Agar foi colocada em uma situação a qual ela não pediu para estar. Agar, ela foi ali envolvida em algo que ela não falou assim: não, eu fui porque me colocaram ali. Ela era escrava. Ela não teria como ela falar: não, eu não vou, porque na cultura daquela época seria assim. Olha o que estava no pensamento de Sarai. Ela falou assim: olha, quando Agar, ela tiver o filho dela, o que vai acontecer? Esse filho é nosso. Isso estava na mente de Sarai. Agar será assim. Vamos colocar, olha, eu tenho aqui a minha serva, então olha só, nós idealizamos tudo, nós pensamos tudo, mas a palavra de Deus diz lá em Provérbios 16, que muitas são as respostas, mas a resposta certa vem do coração de Deus, vem da boca do Senhor. Muitas são os questionamentos do homem, mas a resposta certa vem da boca do Senhor, porque Sarai no seu coração pensou assim: ah não, quando a minha serva vai ser bênção na minha vida. Sarai achou assim: Agar, né, ela é uma serva obediente, ela é uma serva que ela está aqui. Mas acontece que Agar, ela era uma coisa, mas depois ali que Agar engravidou, a palavra de Deus diz que Sarai começou a ter dissabores com Agar. Porque quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela. Dá poder para ela, que você vai saber quem ela é.
mente dela, ela estava, Agar quando tiver o nosso filho, na cultura daquela época seria assim, quando a mulher, ela engravidasse, vamos colocar que ela é serva de Sarai, então a cultura daquela época seria assim que Agar tivesse o filho, a Sarai ficaria onde ela estava, né? E pegaria aquela criança nua e colocaria nos braços dela. Para quê? Para quando aquela criança tivesse em contato com o corpo de Sarai, o que seria? Aquele filho agora seria dela. Era a cultura daquela época. Isso é o que estava no pensamento de Sarai. Mas não foi bem isso que aconteceu. A gente vê aqui que quando Agar engravidou, ela falou, não, olha só, ela começou a desprezar a sua senhora. Muitas das vezes nós olhamos, aleluias, e olhamos e falamos assim, pessoa é tão boa, é tão isso, é tão aquilo, mas aí, amados, como eu falei, mas enquanto ali, ainda não gerou, nós temos que ter cuidado e lembrar que se eu estou gerando alguma coisa, tudo é para a glória de Deus, é para que o nome dele seja glorificado, para que a soberba não venha entrar no nosso coração. Aleluias, nessa noite Deus está nos tratando para não sermos como Agar, porque Agar começou a colher dissabores na vida dela, porque ela pensou, eu vou gerar agora, eu estou com um filho no meu ventre, eu estou com um filho do dono da casa, pensou que ela era alguma coisa, mas ali a palavra do Senhor diz que Deus abateu Agar. Por quê? Agar não entendeu o propósito. É isso que o Senhor está falando aqui nessa noite. Nós precisamos entender o propósito de Deus na nossa vida. O porquê que nós somos chamados. Abrão foi chamado para ser pai de multidões. Olha só. E Agar foi chamada ali por Sarai. Deram o direito a ela de ser mãe de um filho, mas para alegrar aquela casa. É o que estava ali no pensamento de Sarai, entendeu? No momento ali que Sarai escolheu Agar para estar gerando, ela só tinha ali coisas que fossem proporcionar algum conforto para dentro do lar dela. Não para trazer contenda, não para trazer revolta para dentro da casa dela. Não, nós precisamos entender. E Deus está falando nessa noite comigo e contigo. Começa a abrir tua visão espiritual nessa noite, para que você venha entender, pedir direção de Deus. É isso, Senhor, realmente que o Senhor quer? É isso aí que o Senhor quer que eu faça? Para nós não passarmos de sabores como Sarai. Porque senão, queridos, nós iremos sofrer como Sarai. E ela não estava preparada para isso. Prova disso que quando Agar começou ali, quando essa mulher, ela engravidou, quando ela gerou, viu que ela estava com o filho na barriga, o que ela fez? Despreza a sua senhora. Agora Sarai vai lá e conversar com Abrão. Olha, Abrão, a nossa serva, agora que ela engravidou, está me desprezando. Abrão fala, olha, ela está na tua mão, faça o que você quiser com ela, ela é tua serva. Age com ela da forma que você achar que tem que agir. E a palavra de Deus diz que agora Sarai, ela aflige Agar, e Agar vai para o deserto. E nós sabemos essa passagem. Agar aprendeu no deserto. Muitas das vezes o Senhor nos leva no deserto para falar conosco. Muitas das vezes o Senhor nos leva lá no deserto para falar, olha, se você está gerando alguma coisa, você precisa entender o que você está gerando, qual é o propósito dessa geração, dessa gestação que você está gerando. O anjo do Senhor apareceu para Agar. Isso fala sobre teofania. Teofania é quando o anjo aparece para alguém. E a palavra de Deus diz ali que o anjo mostrou ali Agar, e ela estava desesperada. Ela viu ali a voz daquele que falava com ela, e ela falou, eu ouvi a voz daquele que me viu. O anjo do Senhor viu Agar no deserto, assim como o Senhor está nos vendo nessa noite. Nós achamos que nós estamos sozinhos, mas Deus está nos vendo nesse deserto. Eu não sei que deserto é esse. De repente no deserto é solidão.
Agora diz que no capítulo 17, a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor agora muda o nome de Abrão e de Sarai. Agora ele não chama mais Abrão e nem ela chama Sarai. Agora ele vai chamar Abraão, ou seja, pai de multidões, porque Abrão significa pai exaltado. Mas agora o Senhor muda o nome dele e fala com ele, como ele falou no capítulo 15: olha as estrelas do céu. O Senhor está falando que eu tenho para a tua vida, Abrão, é algo grande. Você não tem que chamar mais Abrão, aleluia, mas Abraão. E o Senhor muda agora o nome de Sarai e ela vai chamar Sara, princesa. Aleluias, glória a Deus. Mas agora no versículo 18, no capítulo 18, aparece 3 anjos a Abraão. A palavra do Senhor diz que de novo aconteceu a teofania. É o anjo do Senhor, aparece ali, quando ele estava na porta da casa dele, um sol do meio-dia. Visualize essa cena comigo. Eu acredito que Abrão deve ter falado assim: pastor, eu acho que eu estou vendo uma miragem. Eu acho que eu não estou vendo um anjo aqui. É isso que muitas das vezes o nosso olhar não consegue entender. Nós olhamos assim à nossa volta, o Senhor, e nós passamos por tanto deserto. Sabe assim, quando a gente está no deserto, eu nunca fui no deserto, mas quando a gente vê em filme, que tá aquele sol escaldante, né? Aí quando a pessoa vê assim uma água, fala: meu Deus, eu estou vendo água. É como se estivesse vendo uma miragem. Assim era também ali, quando Abraão olhou e viu ali 3 anjos. Deus não enviou um anjo, não, enviou 3. Aleluias, aleluias. A palavra do Senhor diz em Salmo 34: os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra. O Senhor está enviando o anjo dele para livrar de morte, livrar, amados, de queda, livrar de muitas coisas aqui nessa noite. O anjo do Senhor nos livra. A palavra de Deus fala acampar. O que é acampar? É estar ali em volta, protegendo. Deus está protegendo a nossa família, Deus está protegendo esse ministério, Deus está protegendo o seu lar. Aleluia! Tudo aquilo que está na tua mão, o Senhor está protegendo nessa noite. Será que você recebe isso? Que os anjos do Senhor estão ao redor de você. Aleluia! Os anjos do Senhor, a palavra de Deus diz que o inimigo está ao nosso derredor, mas ao nosso redor está o anjo do Senhor, guardando, livrando, protegendo. Aleluia! O Senhor aí nessa noite está enviando um anjo na minha e na tua casa. Se tinha algum demônio lá que tiver, aleluia, Deus está mandando fogo nele lá agora. Aleluia! Eu creio em nome de Jesus e eu tomo posse dessa palavra nessa noite, que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Eu creio que está tendo livramento na minha e na tua vida nessa noite. Eu creio em nome de Jesus. Você toma posse dessa palavra nessa noite? Que o anjo do Senhor está livrando aqui de morte. Aleluia! Deus está falando aqui comigo nessa noite, que está dando livramento de morte a algum dos nossos hoje. Glória a Deus! E a palavra do Senhor diz agora que Abraão começa a conversar. Ele viu que era o anjo do Senhor. Nós precisamos ter discernimento de espírito para pedir ao Senhor: Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo no mundo espiritual? É do Senhor ou não é? Ali Abraão começou a entender. Era o anjo do Senhor que estava falando com ele. E a palavra de Deus diz que ele fala assim: olha, se eu achei graça aos teus olhos, olha só, fica aqui, não passa da casa do teu servo, não. Ele convidou o anjo do Senhor para ir para a casa dele. É isso que nós precisamos nessa noite: convidar os anjos do Senhor para ir à nossa casa, guardando, protegendo, livrando esse ministério, livrando de todo mal, livrando essa rua, em nome de Jesus nessa noite. Amado, nós estamos no momento que nós temos que clamar. Nós precisamos clamar ao Deus vivo. Nós precisamos falar: Senhor, se o Senhor não entrar com providência, se o anjo da palavra de Deus diz em Salmo 127, se o Senhor não guardar a
casa, não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, os anjos do Senhor que nos guarda. Nós sabemos aqui, queridos, que ali a cidade como que está. Nós sabemos que o povo está sofrendo. Tem pessoas que estão desesperadas nessa hora, sabe? Existem pessoas, até aqui mesmo na nossa cidade, que perderam algumas coisas, e estão ali com o pensamento naquelas coisas que perderam, e estão falando: meu Deus, o que eu vou fazer? Não tem esperança. Mas nós nessa noite temos esperança. A nossa esperança está no Senhor. Salmo 20 diz assim: uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor nessa noite. O Senhor está nos convidando a abrir a nossa visão espiritual nessa noite, para falar: meu Deus, se os seus olhos carnais pudessem ver o que o Senhor está fazendo neste lugar, nessa noite, os livramentos que Deus está dando aqui nessa noite, você já tinha glorificado esse Deus e falado: Senhor, muito obrigado pelo livramento aqui nessa noite. E a palavra de Deus fala que agora o Senhor, ali Abraão chama o anjo do Senhor para dentro da casa dele e fala para Sarai: ô Sarai, Sara, perdão, porque o Senhor já tinha mudado o nome dela. Sara, pega ali 3 medidas de farinha, faz um bolo para os servos do Senhor, o anjo do Senhor que está aqui. E a palavra de Deus diz que Sarai, ela obedece. Glória a Deus. Olha só, ela obedece a Abraão e vai fazer o que ele tinha falado. Abraão agora coloca um banquete para os anjos do Senhor, do melhor. Pega a vitela, coloca ali, é servo do Senhor. Isso é importante, querido. Nós honrarmos quem é servo do Senhor. Fala: não, aquele ali é um servo do Senhor, é uma serva do Senhor, eu preciso honrar. Nessa noite eu creio que está vindo um tempo de honra para os servos do Senhor. Nessa noite, Deus está falando aqui nessa noite, é necessário nós aprendermos que nós precisamos honrar os líderes, nós precisamos honrar aquele que está acima de nós, queridos, porque Abraão reconheceu a autoridade que tinha sobre a vida daqueles